Oi, pessoal. Continuando, o estudo da membrana, dos envoltórios celulares e do transporte através da membrana, hoje então vocês vão receber esse vídeo com a explicação do assunto feito por mim. Eu já havia passado para vocês anteriormente vídeos, com a explicação. Nessa explicação eu também vou passar junto algumas respostas do que eu havia pedido para vocês pesquisarem sobre as situações em que a gente observa osmose, exemplos de substâncias que são transportadas através da membrana. Esses slides também estão anexados para vocês depois observarem com atenção. Então, assim, a gente está aprendendo então sobre uma parte da célula que é a parte externa, os envoltórios celulares, onde o mais conhecido é a membrana plasmática. E a gente também vai observar então como as substâncias elas são transportadas, como elas entram e como elas saem da célula. Então, os envoltórios celulares, o mais conhecido então é a membrana plasmática. Ela vai delimitar a célula, o espaço que a célula ocupa, o tamanho que a célula tem. Isso então quem vai determinar é a membrana plasmática. Ela vai promover um isolamento físico, uma comunicação entre a célula e o seu meio externo, o ambiente externo dela, e também vai dar um suporte estrutural, vai estruturar a célula. Aqui então tem uma imagem onde a gente consegue ver um desenho esquemático da membrana. Esse desenho esquemático então ele vai mostrar como é a estrutura a nível microscópico de uma membrana plasmática. Todas as células então elas possuem membrana. Então, como eu disse antes, é um envoltório externo presente em todas as células, é a membrana plasmática. Esse modelo ele foi desenvolvido por dois cientistas, esse modelo aqui que a gente está observando na imagem, o Singer e Nicholson, em 1972, e ele é conhecido como modelo do mosaico fluido. Então, aqui a gente consegue observar quais são as substâncias químicas que formam a membrana plasmática. Então, a mais abundante é isso aqui, esse que está aqui em azul e em vermelho, que é o que a gente chama de fosfolipídio, que a gente já tinha aprendido sobre a estrutura quando a gente viu a parte dos lipídios. É a substância mais abundante na membrana, então vai ter uma camada dupla de fosfolipídio, depois vai ter uma imagem mais detalhada dessa estrutura. Também vão ter as proteínas, então esse que está representado em verde são proteínas que podem ser integrais quando elas atravessam toda a membrana, como a gente observa aqui, como é observado aqui, ou elas podem ser periféricas, ficar somente num pedaço da membrana, uma periferia, tanto do lado externo como também do lado interno. Também vai ser encontrado na membrana plasmática glicídios, que está sendo representado aqui com essas bolinhas, e também nós vamos encontrar nas membranas plasmáticas das células animais o colesterol, e nas células vegetais são encontrado fitoesteroide. Aqui mostrando mais uma imagem, mas é a mesma coisa. Então, aqui está uma camada de fosfolipídio, um enfileiradinho ao lado do outro. Aqui embaixo, então, uma outra camada. Aqui a gente observa, então, em rosa, salmão, aqui as proteínas. E aqui na parte externa da membrana, a gente consegue observar, está em amarelo, os glicídios. A gente costuma dizer que a membrana ela tem permeabilidade. Desculpa, pessoal, meu microfone caiu. A gente costuma dizer que a membrana ela tem permeabilidade seletiva. Isso quer dizer que as substâncias elas entram e saem da célula, mas existe uma seleção. Ela é permeável, permite a passagem das substâncias, mas não é aleatória. Existe uma seleção das substâncias que vão entrar e que vão sair da célula. Então, aqui a gente consegue observar bem detalhadamente, então, o fosfolipídio. Essa bolinha aqui na parte de cima, ele é formado, então, pelo glicerol. Essas duas perninhas, vamos dizer assim, são os ácidos graxos. Então, os fosfolipídios, eles vão se enfileirando. Aqui está mostrando ele mais detalhadamente, mais observando os átomos que formam ele, Então, ele vai se enfileirando e forma, então, o que a gente já tinha visto anteriormente, aquela camada dupla de fosfolipídio. Aqui a mesma imagem, uma imagem muito semelhante, então a camada dupla, aqui uma camada de fosfolipídio, aqui outra. Aqui as proteínas, que podem ser integrais ou periféricas, só numa periferia, só num pedaço da membrana. E também os glicídios, tá? Então, eu tô batendo bem nessa situação, que são as substâncias que formam a membrana plasmática, a composição química da membrana plasmática. Aqui, então, a gente consegue ver apontando o colesterol, então a gente consegue observar que isso aqui representa uma membrana plasmática de célula animal.
Aí, pessoal, algumas células existe um reforço, alguma coisa que fica externa à membrana. São outros envoltórios que estão externos à membrana plasmática. Um deles é o glicocálix, também chamado de glicocálice. Esse é encontrado nas células animais de alguns protozoários. Então, ele vai ficar externamente à membrana plasmática. E ele vai ser formado por glicolipídios, que é uma composição de glicídios e lipídios, e também por glicoproteínas, glicídios e proteínas. Então, é um material gelatinoso que fica externamente à membrana plasmática das células animais e de alguns protozoários. E ele vai ter algumas funções: proteção da membrana, então vai proteger a membrana, vai dar uma maior adesividade. Quando são células animais, o animal ele é formado por muitas células, então para elas ficarem mais aderidas, mais unidas, o glicocálix ajuda nesse sentido. Também no reconhecimento intracelular, né? Então vai fazer reconhecer as células que estão ao redor ali, e também uma inibição por contato, né? Então a célula, conforme ela vai crescendo, ela vai encostar nesse glicocálix e ela vai parar o seu crescimento. Então essas são as funções que o glicocálix apresenta. Existem outros reforços externos à membrana, que são as paredes celulares. Uma delas é a parede bacteriana, que o nome já sugere, está presente nas bactérias. Então a bactéria vai ter a membrana plasmática. Externamente a membrana plasmática vai ter a parede celular. A maioria das bactérias possui, então, essa parede celular, que dá uma maior resistência. É uma estrutura rígida e que vai ser formado por peptoglicano, que é uma mistura de peptídeos, que é o que forma a proteína, e também glicídios. E existe a parede celular encontrada nas células vegetais, em fungos e também em algas. As células vegetais, então, ela é formada por uma substância química chamada celulose. Então, a gente vai ter na célula vegetal a membrana plasmática. Fora vai ter essa parede celular que ela é rígida. Então, a célula vegetal ela vai ter uma forma rígida, geralmente constante. Então, como a célula vegetal ela também vai precisar receber substâncias, existem essas estruturas, como se fossem essas pontes chamadas plasmodesmos, que vai fazer essa ligação entre as outras células, né? Na verdade, permitir a passagem de substâncias. Então, repetindo, na célula vegetal, a parede celular é formada por celulose. Na célula de fungos, ela é formada por uma substância chamada quitina. E nas células de algas, ela pode ser formada por celulose ou por sílica. Então, reforço externo presente externamente a membrana plasmática desses tipos de organismos. Agora, pessoal, vou explicar para vocês um pouquinho sobre os transportes através da membrana, como as substâncias entram e saem da célula. Sempre elas vão passar pela membrana, porque a membrana envolve a célula. A gente pode dizer que esse processo ele pode se dividir em dois grupos principais, na verdade 3. Um deles é o processo passivo, ou a gente chama de transporte passivo, onde não tem gasto de energia. Para a célula realizar esse processo, ela não gasta energia. E existem 3 tipos de processo, que a gente chama, né, de passiva: a difusão, que pode ser também chamada de difusão simples, existe a difusão facilitada e a osmose. Já vou explicar esses 3 para vocês. No processo ativo, vai acontecer gasto de energia. Um deles, então, é a bomba de sódio e potássio, que as nossas células também realizam esse processo, esse transporte, que eu também já vou explicar para vocês. E tem um outro terceiro tipo que a gente fala que é mediado por vesículas. Nesse processo aqui, então, vão acontecer, vão na verdade ser transportadas substâncias grandes, como micro-organismos, proteínas, vão entrar e vão sair da célula. Aí vão ser vesículas, a célula então vai fazer um transporte um pouquinho diferente, que depois eu vou explicar para vocês ali através de imagens. Para mim continuar esse assunto, é importante a gente rever um pouquinho, eu acho que a maioria já aprendeu em química, sobre solução. Uma solução é uma substância que ela vai ser formada por 2 tipos de componente. Vai ter o soluto e vai ter o solvente.
Uma solução, ela é como se fosse uma mistura homogênea, você não consegue ver que tem vários componentes formando aquela mistura. Então, quando essa mistura está bem diluída, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, a gente pode dizer que formou uma solução. E a solução, então, ela vai ter o solvente, que geralmente vai ser a parte líquida, como a água é um solvente bem conhecido, inclusive é chamado de solvente universal, que muitas substâncias podem ser dissolvidas na água, e também vai ter o soluto, que são as substâncias que estão dissolvidas no solvente. Então, quando a gente vai falar sobre a concentração de uma substância, de uma solução, a gente vai fazer uma comparação. Então, aqui está mostrando duas situações. Nessa primeira situação aqui, ó, a gente vai ter uma solução, onde ela vai ter 1 grama de açúcar, que vai estar dissolvido em 1 litro de água. Então, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Então, aqui a gente vai ter uma solução. Aqui ao lado tem uma segunda solução, que a gente vai ter, então, 1 litro de água, então 1 litro de solvente. Nesse 1 litro de água vai ter 3 gramas de açúcar, 3 gramas de soluto. Se nós fôssemos comparar essas duas soluções, a gente vai ver que nessa solução, na segunda aqui, a gente vai ter uma maior quantidade de soluto. Você vai ver mais bolinhas representando o açúcar aqui presente nessa solução. Então, quando duas soluções têm concentração diferente, a mais concentrada é chamada de hipertônica, né? Então, hiper vem de acima, mais, superior. Então, duas soluções diferentes, a mais concentrada é a hipertônica, que nesse caso, nesse exemplo, é essa aqui, que tem 3 gramas de açúcar, e a solução menos concentrada é a hipotônica. Hipo vem de abaixo, inferior, que nesses dois exemplos aqui, essa primeira solução aqui que tem 1 grama de açúcar. Certo? Mas agora vamos pensar numa situação em que eu pego e coloco nesse primeiro recipiente aqui mais 2 gramas de açúcar. Então, aqui eu vou ter 3 gramas de açúcar no primeiro recipiente, no segundo eu continuo tendo 3 gramas de açúcar. Então, ficaram as duas soluções com 3 gramas de açúcar. Nesse caso aqui, elas vão ficar soluções com igual concentração, chamadas de isotônicas. Iso quer dizer igual. Certo? Então, é bem importante vocês guardarem esse conceito. Isotônico, concentração igual. Hipertônica, a mais concentrada. E hipotônica é a solução menos concentrada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os transportes especificamente. Na difusão acontece então a passagem de substâncias, na verdade vai ser o soluto, ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso para tentar igualar a concentração. Então aqui a gente está vendo essas bolinhas representando o gás oxigênio, ele vai atravessar a membrana, ele vai passar pela membrana pelo processo chamado difusão, que esse caso aqui é difusão, chamada também difusão simples. Então, aqui a gente vê que tem mais bolinhas de gás oxigênio fora da célula. Então, ele vai atravessar a membrana, vai entrar na célula pelo processo de difusão simples. A difusão simples vai ser sempre com moléculas pequenas, como o gás oxigênio, gás carbônico, moléculas bem pequenininhas que simplesmente conseguem atravessar a membrana bem facilmente. Para tentar equilibrar a concentração, vamos supor que a célula ficasse recebendo oxigênio sem gastá-lo, sem utilizá-lo. Quando a concentração fora e dentro se igualasse, o processo de difusão acabaria. Então, aqui já é uma resposta daquilo que eu pedi para que vocês pesquisassem. Então, o gás oxigênio é uma substância que a célula transporta. Aqui dentro da célula, gente, esse gás oxigênio ele vai ser consumido, vai acontecer o processo de respiração celular, vai ser produzida energia junto com a glicose, né? E vai produzir um resíduo chamado gás carbônico. O gás carbônico ele também vai sair da célula, ele vai então para fora, o gás carbônico, CO2, pelo processo de difusão simples. Dentro ele é produzido, concentra mais aqui dentro, ele vai sair da célula pelo processo de difusão simples. Então, é outra substância que a célula transporta, o gás oxigênio. Um outro tipo de transporte... aqui, desculpa, gente, aqui mostrando uma situação, então, ó, as substâncias atravessam a membrana, passam pelo processo de difusão simples. Passa de um lado da célula para o outro, de fora, se for o gás oxigênio, para dentro da célula. Na osmose, é um processo onde as substâncias, onde a água
Na difusão, então, era o transporte de soluto. Na osmose, então, é o transporte de solvente. Então, a água, ela vai do meio onde ela está menos concentrado, meio hipotônico, ela vai para o meio mais concentrado, para o meio hipotônico. Isso porque, gente, na osmose também quer equilibrar a concentração, também é um processo passivo, sem gasta energia. E como é a água que passa, como é o solvente, se você colocar água, aquele meio ele vai diluindo, vai diminuindo a concentração e dessa maneira vai acontecendo ali o equilíbrio. Entenderam, pessoal? Então, na osmose, a água, como eu coloquei aqui embaixo bem facilmente a definição, a água vai do meio hipotônico, que é o menos concentrado, para o meio hipertônico. Pensem, se você tem um copo com água e com suco, se você colocar mais água nesse suco, vamos supor tipo um suco tangue, você diluiu o pozinho na água, se você colocar mais água, o que vai acontecer? Ele vai diluir mais. Então, se você coloca água, vai diminuir a concentração. Por isso que na osmose vai do meio hipotônico, menos concentrado, para o meio hipertônico, porque assim a água entra e dilui a concentração. Aí aqui, gente, tem alguns exemplos de osmose, tá? Isso aqui é importante que vocês prestem atenção, cai bastante em vestibular. Eles adoram colocar em concurso essa questão da osmose, é bastante perguntado. Então, aqui está mostrando duas situações. Em cima está representando essas bolinhas vermelhas, são células animais, né? Como aqui, essas aqui são as hemácias, é só uma representação esquemática. Embaixo, então, aqui está representando as células vegetais. Então, embaixo, célula vegetal, em cima, uma representação das células animais. Como é que vai acontecer em cada situação? Se você coloca uma célula animal no meio, onde ele está isotônico, a concentração dentro e fora é igual. Então, não vai entrar e nem vai sair água, certo? Porque já está com a concentração igual, porque sempre é no sentido de equilibrar a concentração. Então, a gente tem que imaginar que nosso sangue, as nossas células aqui representam uma hemácia, o glóbulo vermelho do sangue, elas estão imersas, né, num líquido no nosso sangue, então já é um meio isotônico em relação à célula, então a célula está sempre assim. Agora, em laboratório foi feito um experimento, onde essa célula foi colocada no meio hipertônico, no meio mais concentrado, então fora estava mais concentrado que dentro. O que aconteceu? A água saiu. Se a água sai aqui, vai ficar mais concentrado, porque ele perde água. Então, a célula ficou murcha, certo? E se você colocar essa célula no meio hipotônico, o meio fora dela vai estar menos concentrado do que dentro. Então, a água vai entrar para tentar equilibrar essa concentração, para diminuir essa concentração aqui dentro. A célula vai entrando, a água vai entrando, como está mostrando aqui, a célula ela pode até estourar, pode acontecer o que a gente chama de lise celular. Lise é a morte, quando a célula se rompe. Então, claro, repetindo aqui, foi uma situação, um exemplo de laboratório, certo? A água entrando ou saindo da célula, a gente observando como acontece a osmose. Se você fizer esse mesmo experimento, com as células vegetais, então, sendo colocadas também no meio hipotônico, hipertônico, a mesma situação, o que vai acontecer? Como a célula vegetal ela tem, além da membrana plasmática, a parede celular, então, ela dá uma estrutura, um reforço maior para a célula, certo? Então, nessa situação aqui, ó, em que a célula foi colocada no meio hipotônico, a água vai entrar, mas não vai arrebentar a membrana, não vai arrebentar a célula, porque a parede celular não permite, certo? Se ela está no meio com igual concentração, a célula vai permanecer igual. Agora, se ela está no meio onde ela está, esse meio ele é hipertônico, o que vai acontecer? Ela vai murchar. E você percebe isso, né? Quando, por exemplo, você esquece de regar uma plantinha, a planta ela vai meio que murchando, porque as células da planta vai perdendo água, ela vai ficando assim mais murchinha. Então, repetindo, o comportamento da célula animal e vegetal na osmose é o mesmo, a água vai entrar e vai sair. Só que como tem a parede celular, ela vai ter um resultado final um pouquinho diferente, ela não vai estourar, né? Não vai acontecer o que a gente chama de lise celular.
Aqui, pessoal, agora eu vou explicar para vocês algumas situações onde a gente observa a osmose, que também foi um pedido da pesquisa que eu fiz para vocês. O que tem a ver múmia com osmose? Então, a múmia, para muitos, para as pessoas, para as civilizações, despertou muita curiosidade, né? Foi muito utilizada, ela pode ser produzida, vamos dizer assim, né? Ou ela pode ser feita de maneira natural. O próprio ambiente pode promover esse processo de mumificação. Já acontece em desertos, um corpo que um indivíduo, um cadáver no deserto, ele vai perdendo água naturalmente, vai desidratando, vai ressecando e vai se preservando. Mas no Egito Antigo, por exemplo, eles faziam a mumificação de maneira artificial. Então eram vários processos, vocês depois podem pesquisar isso com mais calma, né? Onde eles tiravam os órgãos internos, tiravam o cérebro, tiravam o estômago, tiravam todos esses órgãos, fazia todo um processo e no final eles faziam o que? Eles colocavam sais ao redor do corpo e colocavam embrulhavam o corpo, umas ataduras, não sei, né, o nome certinho, mas é como se fosse ataduras embrulhando o corpo que estava em contato com sais. Esse sal, gente, o que ele fazia? Fora, colocou sal, a água vai saindo, porque fora o corpo humano é formado por células animais, ele vai ficando mais concentrado fora, está no meio hipertônico, a água sai por osmose, assim o corpo vai perdendo água e ele vai se preservar. Então existem várias etapas na mumificação, uma delas então é promover essa questão de colocar os sais para que ela perca água e assim ela consegue se preservar. Tá? Aqui mais alguns exemplos de osmose que a gente pode observar no dia a dia. A gente temperar uma salada, você pega uma salada, aqui tá mostrando uma folhinha de alface e tomate, depois de um tempo você vai perceber que ele murcha, não só tomate e salada, outras saladas também, como por exemplo pepino, enfim, a gente pode observar. Você colocou sal ao redor, você promoveu externamente, ele é formado por célula vegetal, o meio ficou hipertônico. O que vai acontecer? Ele vai perder água por osmose e assim ele vai murchar. Gente, a osmose, a célula, ela não consegue controlar. Sendo o organismo vivo ou um organismo morto, se é um ser vivo, ele é formado por célula. Então, a célula vai acontecer esse processo de osmose se a concentração mudar, sem que a célula consiga controlar. Então, aqui a água sai, porque fora colocou sal, ficou meio hipertônico. Então, a gente percebe que ele perde água e ele vai murchar. Se você colocar, algumas pessoas faziam antigamente, espero que ninguém mais faça, né, por maldade, faziam colocar sal, por exemplo, em moluscos como lesma, em anfíbios como sapo, colocava sal. Isso, gente, também promove a osmose nesses indivíduos aqui, porque a pele deles é bem fininha, a nossa pele ela é diferente, externamente tem as células mortas, né, que dá uma maior proteção a gente. Esses animais, eles apresentam também, além da respiração pulmonar, respiração cutânea, que é a respiração através da superfície do corpo. Então a pele deles é bem fininha, então se você jogar sal em cima deles, como a pele deles é fininha, vai acontecer a osmose, não tem essa proteção de queratina como a nossa pele tem. Então o sal vai promover a osmose, ele vai perdendo água, certo? Dependendo da quantidade, tamanho do animal, vários fatores, ele pode realmente ficar desidratado e morrer por esse motivo. Tá? Ele vai perdendo água, vai desidratando. Também não vai mais conseguir fazer a troca gasosa de maneira correta, porque eles respiram através da pele. E, além do mais, é um sofrimento para o animal, porque ele tem a pele bem fininha, né? Então ele vai sentir uma dor muito grande. É como você jogar o sal no machucado que você tem aberto. Mais ou menos seria essa sensação, certo? Então é uma maldade muito grande que eu acho que hoje em dia ninguém mais faz. E o último exemplo aqui de osmose, então aqui são produtos de interesse humano que a gente obtém, que a gente, né, através desse processo. Então, hoje em dia você compra uma carne, você vai lá e coloca geralmente na geladeira, no freezer, desculpa, e ela preserva ali por meses pelo tempo que você deseja. Imagina no passado, quando não tinha geladeira, freezer, esse tipo de aparelho para preservar o alimento. Então, uma das maneiras que eles usavam é o salgamento.
Então aqui tá mostrando um bacalhau, que eles ainda fazem isso, lá em alto mar eles pescam o animal, já abre, já colocam bastante sal. Aqui é uma carne, a gente tem 3 tipos, né, carne de sol, carne seca e charque, onde todas elas basicamente eles colocam bastante sal ao redor. A água vai, esse pedaço de carne, tanto carne vermelha como a carne de peixe, que ela vai perdendo água. Lembrando, então, colocou sal, ficou meio hipertônico, perde água. Assim vai preservar o alimento. Por quê, gente? O alimento ele vai ficar seco. E outra coisa, o que vai decompor, o que vai estragar um alimento são as bactérias e fungos decompositores. Se você colocar sal ali, a bactéria e o fungo que está presente nesse tipo de alimento, ela também vai sofrer osmose, ela também não vai conseguir ficar naquele ambiente. Não tendo os decompositores, não vai ter a decomposição desse alimento, então ele vai ficar preservado. Então, por isso é a mesma coisa a mumificação. Colocava o sal, o decompositor não conseguia agir ali e ela se preservava, além de ficar seco, ainda eliminava os decompositores. Mesma coisa com carne seca, né? Essas carnes que a gente pode deixar fora da geladeira. E aqui são as compotas, geleias e tudo mais. Mesma coisa, aqui a concentração maior é de açúcares, geralmente coloca bastante açúcar para fazer isso ali. Também vai acontecer osmose ali, né, nessa fruta aqui, por exemplo, e vai preservar. Então, mesma coisa, as bactérias não vão conseguir agir aqui por um bom tempo, porque nas células delas também vai acontecer osmose, certo? Então, são maneiras de preservar o alimento que a gente ainda usa hoje em dia, mas no passado foi bem importante. Agora vem um pouquinho sobre a difusão facilitada, que é um processo muito semelhante à difusão simples. Também as substâncias vão, na verdade, né, vai ser o soluto, vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, para tentar equilibrar a concentração. Aí são partículas um pouco maiores, que elas simplesmente não conseguem aqui, ó, atravessar a membrana. Então, por exemplo, o gás oxigênio podia simplesmente atravessar a membrana. São partículas maiores, como por exemplo aminoácidos, glicose, por exemplo, açúcares pequenos. Então, elas vão passar através da membrana com auxílio de proteínas especiais, né? Proteínas que têm essa função. Então, aqui está mostrando um exemplo. Então, a proteína vai ter essa função de transporte, então leva de um lado, né? Então, por exemplo, da parte externa para a parte interna da célula. Também é um processo passivo que a célula não gasta energia para realizar. E o último tipo aqui desses que a gente chama de passivo e ativo, esse aqui é a bomba de sódio e potássio. Aí esse é um processo ativo, diferente dos outros 3 que a gente viu, que é a difusão simples, facilitada e osmose, que são processos passivos. Esse aqui ele é ativo porque acontece gasto de energia para que ele ocorra. Então, na bomba de sódio e potássio, as substâncias, o soluto, ele vai de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado, contra o gradiente de concentração, certo? Aí o sódio, né, o Na+, e o potássio, que é o K+, são substâncias que são transportadas por esse processo. Como é que acontece, gente? Então, vocês têm que imaginar assim, a nossa célula precisa muito de sódio fora da célula e bastante potássio dentro da célula. Então, vamos imaginar aqui, ó, esse vermelhinho representa o sódio, esse aqui é o meio externo, tá? E aqui dentro, o meio interno da célula, e essas bolinhas azuis representam o potássio. Então, a célula dentro precisa de bastante potássio para realizar processos metabólicos como a respiração celular. Então, mesmo dentro da célula tendo uma maior concentração, a gente consegue ver, ó, que o potássio ele está entrando dentro da célula. E o contrário com o sódio, mesmo fora da célula tendo bastante sódio, ele vai sair da célula contra a concentração. Então, aqui não equilibra a concentração. Essa diferença de concentração é importante para a célula. E ele é um transporte, então, ativo. A célula gasta energia para realizar esse processo. E ele é muito importante. Essa diferença aqui, ó, vai dar uma... aqui tá mostrando outra imagem, a mesma coisa, né? Então, o sódio, ele mesmo fora da célula, ele tendo bastante, ele vai sair. Então, ele tá aqui dentro, ele vai ser colocado para fora, que é o Na+, né? E o potássio, ele vai sendo colocado aqui para dentro da célula. Então, isso vai permitir o funcionamento correto, por exemplo, do impulso nervoso,
que vai ter que ter essa diferença de carga elétrica diferente para que ele aconteça. Então, ele é muito importante esse processo para o impulso nervoso, para a respiração celular, para vários processos que o nosso corpo, que as nossas células realizam. Aí, pessoal, agora vai ter os processos que são mediados por vesículas. Um deles é a endocitose. Depois nós vamos ver a exocitose. Endo quer dizer dentro, exo quer dizer fora. Então, na endocitose, as substâncias elas vão ser colocadas para dentro da célula. Então, elas vão ser englobadas e vão entrar dentro da célula. Então, existem dois tipos de endocitose, tá? A fagocitose, quando a célula vai englobar partículas sólidas, como micro-organismos, como pedaços de células, e a pinocitose, quando a célula vai englobar partículas que são líquidas ou que estão dissolvidas em meio líquido, então, por exemplo, dissolvidas na água. Então, aqui vai estar mostrando um exemplo, essa primeira imagem aqui de fagocitose. Então, aqui está mostrando uma bactéria, um micro-organismo, que para o nosso corpo, muitas vezes vai ser um corpo estranho, vai ser uma bactéria que não faz bem. Nossas células, percebendo a presença dela, os nossos glóbulos brancos do sangue, os leucócitos, vêm. Existe um tipo de leucócito chamado macrófago que vai englobar, vai pegar essa bactéria, vai incorporar para dentro da célula, para que a célula possa eliminar e assim não sofrer o dano causado por essa bactéria. Então, ela vai fazer a fagocitose, vai englobar uma substância sólida. Por que é fagocitose, gente? Porque ele é sólido e a célula vai englobar, né? Vai fazer como se fosse isso aqui, ó, uma perninha. Isso aqui, que é essa projeção da membrana, que na verdade vai acontecer essa projeção, depois a membrana vai incorporar a bactéria. Essa projeção aqui da membrana a gente chama de pseudópode. Pseudo quer dizer falso e podes quer dizer pés. Então, é como se fosse falsos pés. Por quê, gente? Algumas células utilizam esses pseudópodes como meio de locomoção, como as amebas, né? Então, a ameba é um ser vivo unicelular, um protozoário, que vai projetar o pseudópode para se locomover, que ela vive na água, então assim ela vai se locomovendo, e também para capturar alimento, certo? As nossas células, algumas células, como alguns tipos de glóbulo vermelho, como o macrófago, vai projetar esse pseudópode para englobar uma bactéria, um vírus, algum micro-organismo que pode causar um mal para a gente, para eliminar, para proteger o nosso corpo. Então, está englobando, está projetando a membrana sobre alguma coisa sólida. Quando a célula vai incorporar alguma coisa líquida ou que está dissolvido em meio líquido, vai ser a pinocitose. Então, também vai projetar a membrana, mas é um pouquinho diferente, não é uma projeção tão evidente. Vai englobar essa substância e aqui dentro, então, ela vai executar a função dela. Então, esse aqui é a endocitose. Endo, dentro, entrou dentro da célula. Então, são partículas grandes que não conseguem atravessar a membrana. E para terminar, então, tem a exocitose. Exo, fora. Então, a célula vai eliminar, vai colocar para fora alguma coisa que está dentro. Também são partículas grandes que simplesmente não conseguem atravessar a membrana. Então, vão ser eliminadas por esse processo aqui chamado de exocitose. Então, são moléculas grandes, substâncias grandes. Por exemplo, tem células do nosso corpo que produzem hormônios. Esse hormônio é produzido dentro da célula, então são proteínas grandes, vão ser eliminadas, vão ser colocadas na corrente sanguínea, vão ser eliminadas para fora da célula pelo processo de exocitose, certo? Às vezes a célula também vai eliminar resíduos, restos, coisas que não precisa mais. Então a gente chama isso também, alguns livros traziam antigamente de plasmocitose, de como se fosse defecação celular, mas exo fora, então vai eliminar, vai colocar para fora essas partículas. Certo, gente? Então, espero que tenham entendido a matéria. Eu sempre digo, o que vocês não entenderam, vocês anotem no caderno. Quando voltar à aula normal, a gente tira essas dúvidas. Ou até vocês podem mandar a pergunta para mim, que talvez fica mais fácil responder já esse questionamento no momento. Quem fez a pesquisa, vai ali, volta no vídeo se não marcou ainda e vai corrigindo o que fez. E quem não fez, por favor... E quem não
Olha, gente, eu vou continuar falando, eu não sei o que aconteceu, se o vídeo foi ou não foi, meu computador desligou, mas encerrando então o vídeo, tá? Tchau, gente, beijo.